o início da palestra, a causa a chegada dos retardatários, é um fato bem estabelecido. Bom, então, como eu anunciei ontem, hoje a gente vai contar. Tá? A gente vai considerar esses três aqui. Nós vamos considerar então esses três tabuleiros simples aqui: o retângulo, e aí o próprio microfone, o retângulo, esse é uma espécie de um quadrado, só que assim, né, pendurado pelo vértice, que é conhecido na literatura por esse nome bonitinho, de diamante asteco. E um hexágono, né? Um hexágono não necessariamente regular, mas obviamente que ele tem todos os ângulos de 120 graus, ele é dividido em triangulinhos equiláteros. Tá? Então ele tem lados ABC. Lados opostos são iguais, tá? Então eu tenho que dar esses três números aí. Via a nossa interpretação por pilhazinhas de cubos, né, que a gente falou dela segunda-feira, esse terceiro problema, ele também pode ser interpretado como perguntando quantas pilhas de cubos cabem numa caixa de lados, uma caixa paralelepipedal, né, de lados ABC. Tá? Aquilo ali é uma caixa de lados ABC, né? Ela está totalmente cheia, totalmente vazia, ou qualquer coisa no meio. A gente quer contar. Então, nós vamos ver hoje duas técnicas diferentes. Eu vou usar a primeira... Tudo laser, né? Bom, a gente vai usar a primeira técnica para contar coberturas do retângulo e... Obrigado, hein? E do retângulo ali, aquele retângulo. E a gente vai usar a segunda técnica para contar coberturas do hexágono. As duas técnicas, em princípio, elas poderiam ser usadas para outros problemas. Tá? Quer dizer, por exemplo, a segunda técnica, ela pode ser usada para contar o retângulo também. E a primeira técnica pode ser usada para isso. Então, são técnicas até aparentadas, mas eu vou enfatizar como duas explicações em separado para ajudar as pessoas que pararem de entender no meio, por exemplo. Né? Então vamos começar pelo retângulo. Então, talvez antes de eu começar, eu devesse fazer uns comentários que você não pode fazer a coisa de um jeito ingênuo demais, né? Esse tipo de raciocínio combinatório que você usa para decidir quantas permutações existem, ou qualquer coisa do gênero, ele se baseia em fazer uma primeira escolha, tá? Quantos jeitos dá para embaralhar 52 cartas? Entendi. Bom, a primeira carta eu tenho 52 opções. A segunda carta eu tenho 51 opções. Tá? Aqui, se eu for contar quantos jeitos dá para encher essa caixinha de dominós, eu posso começar nesse cantinho aqui, determinado por uma
isso não dá certo. A gente tem que tentar um pouquinho mais sofisticado. Tá? Então a ideia aqui vai ser, se você precisa de algo mais sofisticado, tenta transformar o teu problema num problema de álgebra. Tenta ligar a maquinaria algébrica para fazer o problema se encaixar em alguma coisa de álgebra que você conheça e tentar entender o índice de álgebra, tá? Então a ideia aqui na linha sobre e aí a matriz ela é codificada assim, o número em essa cor aqui é amarelo e essa cor número em amarelo, número em vermelho, os quadradinhos vermelhos, e agora monta essa matriz chamada já. Se vocês olharem num livro de teoria de gráficos, a definição visual de matriz assim, variação mínima, porque realmente se não tem a seção de matriz, botaria todos os vértices aqui, mas a menos dessa mudança mínima, isso é a matriz adjacente. E esses unzinhos aqui, eles indicam quem é vizinho de quem. Por exemplo, esse primeiro aqui, ele indica que o quadrado amarelo e o quadrado vermelho são vizinhos. O que tem isso a ver com alguma coisa? Tem a ver que se tem esse então é permitido botar um dominózinho aqui. Mas aqui, por exemplo, na posição 1, 2, tem um 0. Isso quer dizer que não é possível pegar um dominó que encha esse quadradinho e esse quadradinho, né? Porque eles não são vizinhos, né? Então, a nossa primeira tradução do nosso problema para a álgebra, ela vem de observar o seguinte, que o que é exatamente uma cobertura na nova linguagem aqui dessa matriz? Ela é uma escolha de uns, no caso a gente tem 20 quadradinhos, então preciso escolher 10 uns, um por linha e um por coluna, né? Para eu cobrir todos os quadrados amarelinhos, todos os quadrados vermelhos, cada um exatamente uma vez. Então, por exemplo, essa diagonal, não, a diagonal não é uma cobertura, mas eu posso pegar, sei lá, esse, muito mais difícil aqui do que eu esperava. Bom, não importa, é um exercício, vocês darem um exemplo aqui de uma escolha de 10 uns aí, que formam uma cobertura. E aí eles vão formar o quê? Que objeto de álgebra linear vocês já viram que é parecido com isso que a gente está fazendo? São os monômios na expansão do determinante, né? Então, bom, vocês já estão vendo a frase aqui, né? Cada monômio não nulo na expansão de det A corresponde a uma cobertura, tá? Se eu for calcular esse determinante aqui, calcular pela definição, veja bem, né? Ninguém está dizendo que a gente vai calcular o determinante pela definição. Imagine que você fosse calcular o determinante por essa definição aqui, né? Det A é o somatório sobre todas as permutações de sinal da permutação vezes o produtório de I igual a 1 até N, de A, I e de I. É o determinante, né? Então, o que eu chamo de um monômio é isso, né? É um produto de entradas numa escolha de linhas e colunas que pega uma entrada por linha e uma por coluna.
E, bom, não é... Quer dizer, aqui, nessa definição, é permitido pegar um zero, né? Mas o efeito de um zero aqui num produto, ele é bem óbvio qual ele é, né? E a gente pode considerar esses casos. Então a gente chega nessa conclusão aqui. Bom, agora isso foi um pouco frustrante você chegar nesse ponto, porque o número de coberturas não é o determinante. Né? Não é por quê? Porque tem esse sinalzinho aqui. O sinal da permutação, ele está dizendo que algumas coberturas vão contar com o sinal mais, outras coberturas vão contar com o sinal menos. Tá? Então, se a gente calcular det A, eu vou ter um número pequenininho, que vai ser a diferença entre quantas coberturas eu tenho, coberturas pares, menos coberturas ímpares. Que não era o que eu estava me propondo a fazer. Né? Então a gente tem que consertar isso de algum jeito. Tá? Então, pergunta se será que dá para de algum jeito mudar essa matriz um pouquinho para ela colaborar mais com a gente. Tem uma outra ideia, aliás, que eu devo mencionar, que é a ideia de, em vez de usar o determinante, usar o permanente. O que é o permanente? O permanente é igualzinho ao determinante, exceto que esse sinal não aparece. Tá? Aí o número de coberturas é o permanente dessa matriz. Qual é a grande desvantagem? É que o permanente ele é, sob quase qualquer ponto de vista, um objeto muito menos interessante do que o determinante. O determinante tem um monte de propriedades legais que se estuda nos cursos de álgebra linear, e tem um monte de jeitos espertos de calcular determinantes, que você também aprende escalonando, por exemplo, né? E nada disso funciona para o permanente. Então, o permanente é um cara difícil de ser calculado e ele tem poucas propriedades algébricas legais. Então, por isso, eu nem escrevi nada sobre o permanente aí. Vou considerar que essa é uma trilha que a gente não vai seguir. O que a gente quer é mudar a matriz para ter o determinante. Então, Castellani, ele era um físico, né? E ele teve essa ideia de vamos alterar alguns sinais da matriz. Vamos escolher algumas das entradas da matriz, ou em outras palavras, alguns dominós, digamos, né? Algumas pares de quadradinhos vizinhos, assim. A gente escolhe e diz, esses aqui vão ganhar um sinal de menos. E os outros continuam com o sinal de mais. Então a minha matriz de adjacência, ela vai ser modificada, né? Para dar uma matriz assim, com uns e menos uns. Tá? Agora, que é o nosso objetivo com isso? Nosso objetivo é conseguir fazer uma mágica que o produto das entradinhas ali dê um ou menos um para exatamente compensar esse sinal da permutação. E aí, será que isso é possível? Resposta: sim, isso é possível. Basta que olha para um quadradinho 2x2, assim, ou seja, um lugar em que você pode fazer um flip. O que eu afirmo que você precisa é que em cada quadradinho desse, que tem 4 arestas, tá? Eu não estou falando da casinha, tá? Eu estou falando do quadradinho 2x2 aqui, que é o lugar onde eu vou poder fazer um flip. Imagina que em cada quadradinho desses, portanto, eu tenha um número ímpar de arestas marcadas com sinal de menos. Tá? Agora, pensa junto comigo o que acontece o dia que eu fizer um flip ali. O dia que eu fizer um flip, eu mudei a minha
a minha cobertura, tá? E o sinalzinho do produto mudou, esse sinal aqui mudou. Agora eu também mudei a minha permutação. Eu mudei a minha permutação multiplicando ela por um cara que troca dois sujeitos, né? Um ciclo de tamanho 2. Então eu também mudei esse sinalzinho aqui. Como eu sei que dá para ir de qualquer cobertura para qualquer outra cobertura fazendo flip, 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 se nenhum flip muda esse sinal, então esse sinal é o mesmo para todas as coberturas, né? Então com isso eu aprendo, na verdade isso que está escrito aqui não é 100% correto, porque eu nunca olhei um sinal básico, nunca me preocupei em saber assim, será que todos os sinais são positivos ou será que todos os sinais são negativos? Então a rigor o que eu provei foi isso, né? Que o número de coberturas é o valor absoluto do determinante. E eu posso, um jeito fácil de escolher um número ímpar de arestas para cada flip é mudar sinais em linhas alternadas. Tá, tem muitos outros jeitos de fazer isso, tá? Não estou dizendo de jeito nenhum que esse aqui seja obrigatório, tá? Só um jeito fácil que eu vou usar na discussão desse exemplo. Então eu escolhi aqui essas duas linhas aqui, troquei esses sinaizinhos que correspondem a essas entradinhas aqui. Olha, essas 4 entradinhas aqui são essas 4, ó. 3, 4 mora aqui, 4, 4 mora aqui e assim por diante. E esses 4 são esses 4 carinhas que estão lá embaixo, tá? Então, se a gente calcular o determinante dessa matriz, a gente contou as coberturas. Ah, beleza, isso é um progresso genuíno, tá? Se a gente quiser contar quantas coberturas esse troço tem usando um computador, a gente, basicamente, o trabalho vai ser de fazer o computador captar qual é a matriz que a gente está falando, tá? Uma vez feito isso, você diz determinante da matriz, Enter. E em qualquer computador moderno, mesmo se o teu exemplo for muito maior do que esse, ele vai te devolver o determinante de forma instantânea, vai te dar exatamente a resposta, é tanto, né? Uma matrizinha michuruquinha assim, o determinante é instantâneo. Mas não foi isso que eu prometi no início da aula, tá? Eu não prometi um método numérico rápido para calcular quantas coberturas tem aqui. Então vocês têm todo o direito de reclamar, não, eu queria uma resposta, assim, que nem tem n fatorial, que é um número de permutações, eu queria uma resposta assim como um somatório, um produtório, uma formulinha razoavelmente próxima de uma fórmula fechada para um número de coberturas. Então, ainda dá para fazer isso olhando nos olhos essa matriz aqui. A gente vai calcular o determinante dela, não botando ela entradinha por entradinha num computador e dando Enter. A gente vai pensar sobre ela e descobrir quem é o determinante dela. Ou, melhor dito, tem um módulozinho de chançado. Esqueci de botar. Bom, então vamos pensar um pouquinho sobre quem é a nossa matriz, né? Pensar um pouco sobre a matriz, talvez o primeiro passo seja pensar
quem são os vetores que entram e que saem da matriz. Tá? A gente vai pensar na matriz como uma transformação linear, em outras palavras, não só como uma tabela. Então a resposta é que do jeito que eu escrevi a minha matriz assim, né? Com linhas amarelas e colunas vermelhas. Então, do jeito que a matriz é montada, entra um vetor vermelho, ou seja, entram esses números vermelhos aqui, B, D, F, H, J, etc. São números nos quadradinhos vermelhos. E saem números nos quadradinhos amarelos. Tá? E cada numerinho... Quem é esse G aqui, por exemplo? Esse G é B mais L menos F menos H. É a soma dos vizinhos, possivelmente com sinais, porque a matriz de Castellan exigiu aqueles sinais. Esse I aqui vai ser D mais N menos H menos J. Agora esse... Perdão, entra vermelho e sai amarelo, né? Esse C aqui é B mais D mais H. Então, o que mudou? Mudou o sinal, né? Que aqui era menos, aqui é mais. E mudou que não tem nada aqui em cima, né? Então, matemáticos gostam de coisas muito regulares, né? A gente gosta que as coisas sejam assim, bem regulares, assim, bem previsíveis, e a gente entende melhor. Então esse efeito de borda aqui, de repente esse cara ter 3 vizinhos, esse aqui pior ainda, só tem 2, é uma coisa que a gente não gosta, mas a gente consegue dar um jeito nisso. A gente consegue dar um jeito nisso desdobrando aqueles numerinhos, o plano inteiro, tá? Botando espelhos de zeros dos 4 lados. Olha aqui, esse C aqui, ele costumava ser B mais D mais H. Muito bem, ele continua sendo B mais D mais H mais zero. Esse zero aqui não dói. Tá? Esse idem aqui para o lado, aqui também tem um zero que não dói. Agora, bom, é bom que os zeros continuem sendo zeros, né? Então, por exemplo, esse zero aqui, ele deveria ser um zero amarelo. E ele deveria estar na saída. E eu tenho que me certificar que de fato sai um zero. Não sai um número que não tem nada a ver com nada, né? Aqui, por exemplo. Agora sai zero, porque olha aqui, D menos D zerou. E tem esses 2 vizinhos aqui que são zero também, então zerou. Então, esse jeito de estender os números para o plano está respeitando a matriz de Castellan. Tá? Você pode testar em todos os outros casos aqui, vai sempre dar certo. Agora, tem uma coisa da qual a gente ainda não se livrou. A gente ainda não se livrou do fato de que linhas alternadas, que não estão marcadas nessa figura, aliás, alternadas mesmo, a alternância permanece, apesar de eu ter acrescentado os espelhos. Linhas alternadas têm sinais de menos. Isso é chato, eu quero me livrar disso. E a outra coisa da qual eu quero me livrar também é essa coisa de que eu entro com vermelho e saio com amarelo, ou vice-versa, se eu pegar transporte, por exemplo. Isso também é ruim. A gente gosta mais de matrizes que levam um espaço para ele mesmo. É por que a gente gosta mais disso? Porque tem todas aquelas coisas bacanas, tipo autovalores, autovetores, por exemplo, só fazem sentido se eu for de um espaço para ele mesmo. Se eu pegar a minha matriz K, ela está indo do espaço vermelho para o amarelo. Se me perguntar quem são os autovalores, autovetores dela, é uma maluquice, não tem nada a ver com nada. Tá? Para fazer sentido a pergunta de quem são os autovalores e autovetores, eu deveria ter alguma coisa que vai de amarelo para amarelo ou de vermelho para vermelho. Bom, a gente pode dar conta dessas duas
irregularidades pegando uma dessas duas matrizes, ou K transposto K ou KK transposto. Tá? Talvez valha a pena voltar para a figura para ver o que eu escrevi, K transposto K. Então K transposto K vai de vermelho para vermelho, né? Que entra um vermelho aqui, V de vetor, mas pode ser V de vermelho. Passa pelo K, ele fica amarelo, mas agora o K transposto está esperando o amarelo. Ah, que bom, é amarelo mesmo. Passa por aqui e fica vermelho de novo. O que é o efeito do K transposto K? É o seguinte, olha, bom, digamos que eu começo só com esse Bzinho aqui. Eu aplico K, o Bzinho propaga para cá, B. Tá? Agora eu aplico K transposto. Então esse B vem para cá, opa, aqui tem um sinal de menos, então ele vira menos B. Agora daqui ele vaza para cá virando B de novo, então cancelou. Então o B tem dois caminhos para vir para cá e esses dois caminhos se cancelam. Porque um tem um sinal de menos e o outro não tem. Agora ele pode vir aqui para baixo assim, BB, oba, aqui chegou bem. BB, aqui chegou bem. BB. Tá? E aqui 0, 0, 0, 0. Ah, mas eu posso ir e voltar também, né? Então aqui B, 4B. Aqui 4B. Tá? É claro que eu nunca vou ter o B sozinho, né? Porque tem o menos B aqui em cima. Então talvez você tenha estranhado o fato de fazer BB. Opa, que apareceu um B, mas não pode. Não pode aparecer um B aqui. Esse zero tem que ser um zero eterno. Ele é um espelho. Quebrar um espelho dá muito azar, né? Então esse menos B aqui salva o jogo, né? Que ele chega ali com menos B dele e cancela. É como tinha que cancelar. Mas então a moral é que K transposto K ou KK transposto, que faz, ele tem essa descrição, eu posso chamar de geométrica, mas geométrica na geometria dos índices, né? Daquele plano que está desenhado na transparência anterior. Eu estou dizendo aqui, o que está escrito aqui é a mesma coisa que eu acabei de falar apontando para outra transparência, né? É que a entradinha IJ desse vetor aqui, K transposto KV, ela é obtida somando, bom, essas entradas aqui do V. 4 vezes a entrada base, né, onde você está, e a soma dessas 4 entradinhas que são obtidas subindo 2, indo 2 em cada uma dos 4 pontos cardeais, né, norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, esse aqui eu não tenho certeza se é leste ou oeste, o outro é o outro, né? Tá? Bom, e aí? Qual é a moral disso? A moral disso é que, bom, agora a gente precisa ter uma outra ideia bacana, que é ver que, bom, isso é muito inesperado, eu não sei quanto vocês percebem, quanto é inesperado. Em geral, calcular um determinante é fácil, calcular autovalores é média, meio enjoadinho assim, mas ainda dá para fazer. E calcular autovetores é difícil e é uma coisa que você quer evitar fazer. Tá? Nos cursos de álgebra linear 1, quando a matriz é 2×2, não faz grande diferença, tudo é fácil, né? Mas quando as matrizes são um pouquinho maiores, em geral, essa hierarquia de dificuldade é bem clara. Tá? O determinante é fácil de calcular, autovalores são médios e autovetores são dificílimos. E aqui está acontecendo o contrário, basicamente. A gente está usando os autovetores, a partir dos autovetores deduzir os autovalores, e para a partir dos autovalores calcular o determinante, como produto dos autovalores. Mas é porque os autovetores, agora eles caíram do céu. Tá? Do que a gente chegou nessa fórmula aqui tão regularzinha,
a gente vê que se a gente pegar esse troço aqui que oscila dessa maneira regular aqui, tendo zero nos lugares certos, e eu esqueci todos os pis, né? Está faltando pi porque, bom, tem que dar zero nos espelhos. Então com pi aqui, um pi aqui, e aqui também tem pi, pi, e aqui também pi, pi. Mas com essa coisa corrigida, o que a gente tem aqui é uma função com aqueles espelhos nos lugares certos. Ela é zero nos espelhos, ela reflete trocando de sinal do jeito certo, tá? E mais do que isso, é invariante. Se você pegar essa fórmula aqui e fizer essa conta, bom, tem uma trigonometriazinha aí que eu não vou fazer agora, mas que mostra que você está basicamente multiplicando cada cara por um número que é esse aqui. Então, isso é invariante, a gente obtém explicitamente quem são os autovalores. E agora a gente multiplica os autovalores todos e a gente obtém essa fórmula para n. Tá? Bom, ela é mais complicada do que n fatorial porque é um produto não de números inteiros, é um produto de números algébricos. Tá? São cossenos, bom, expressõezinhas algébricas fáceis envolvendo cossenos de múltiplos racionais de π. Tá? Então, mesmo para aquele exemplo pequenininho que a gente botou, ele era o quê? 4 por 5, né? Então, esse n mais 1 e m mais 1 aqui, eles vão ser 5 e 6. Tá? Então, são cossenos e senos que a gente sabe, né? Bom, estou supondo que vocês saibam o que é cosseno de 72 graus. Então, a gente sabe quem são esses senos e cossenos, são coisas que envolvem raízes quadradas de 3, 5, os números fáceis pequenininhos assim. Então você faz esse grande produto. Bom, e ainda mais uma raiz quadrada na história, que o que a gente está calculando não é o n é a quarta. Né? Mas isso é é uma fórmula legal, né? Ela é legal, certamente o Castellani ele ficou muito satisfeito com ela, porque o Castellani ele queria uma estimativa. Ele queria saber aproximadamente quantas coberturas tem uma grande caixa retangular. Tá? E ver quanto dá um grande produto desses não é muito difícil. Porque eu estou fazendo um produto de números numa gradezinha retangular. Né? Olha aqui, o K está variando de 1 a N, o L está variando de 1 a M. Então isso é quase uma soma de rima. Né? Se eu pegar o log de n é um somatório de logs desses troços, né? Que pode ser aproximado por uma integral, se a caixa for grande. E essa integral dá um número aqui que não depende de nada. Tá? Então, você vê que o número de coberturas ele cresce exponencialmente com a área, como era de se esperar. E por aqui a gente está aprendendo a calcular quem é a constante que aparece ali no crescimento exponencial do número. Também dá para provar, bom, não sei se você acha esse exemplo interessante, talvez você achasse mais interessante uma coisa mais aritmética. Por exemplo, é um fato que se você considerar uma caixa quadrada, uma
caixa quadrada assim, eu quero contar quantas coberturas tem. Bom, é bom que o n seja par, né? Senão é fácil, é zero. Né? Então vamos chamar n de 2k. Tá? Esse número aqui, você fazendo um pouquinho de uma teoria de números, digamos, com esses números algébricos aqui, você prova que esse n ele dá uma potência de 2, que é exatamente 2 elevado a k vezes um número ímpar ao quadrado. Tá? Isso é um exercício. Esse k é o mesmo. Qual k? Isso não é b? Isso é uma letra b. É um número ímpar ao quadrado. Então, por exemplo, o número de jeitos de cobrir o tabuleiro de xadrez, ele é 2 elevado a 4, 16, vezes um quadrado de um número ímpar. Então, isso é um exercício a partir dessa fórmula, mas eu não vou fazer. Talvez na sexta-feira eu fale um pouquinho mais sobre isso, mas agora eu queria mostrar a outra técnica com esse exemplo aqui. Eu quero contar jeitos de cobrir uma caixa dessas com calições. Tá? Vocês lembram na primeira aula que a gente desenhou bandas? Vamos ressuscitar aquelas bandas, tá? Então os calições, as cores aqui estão muito ruins, né? Mas os calições estão em amarelo, essa cor aqui na vertical é um amarelo. E em vermelho são ligações. São ligações entre calições para formar a banda aqui. Ó. Aqui tem uma banda, aqui tem outra banda, aqui tem outra banda. E entre as bandas tem alguns calições na orientação, na terceira orientação, né? Na orientação que não pode cair nas bandas. Tá? Então vamos usar esse ponto de vista para tentar calcular quantas coberturas a coisa admite. Tá? Então o que é uma banda? Uma banda é um caminho, né? É um caminho vindo daqui para cá, onde eu tenho, bom, talvez esse do meio aqui seja melhor para ilustrar. É um caminho vindo daqui até aqui, onde eu tenho a opção de subir ou descer. Tá? Eu tenho que escolher, bom, nesse exemplo eu tenho b igual a 2, c igual a 4. Eu tenho que escolher 1, 2, 3, 4 lugares para descer e 2 para subir. Se eu fizer uma escolha com outra proporção, em vez de vir parar aqui no 2 no 2, se eu escolher 5 caras que 4 descendo e 2 subindo. Se eu escolher 5 que descem e só um que sobe, eu venho parar no 3. Se eu escolher 3 que descem e... Ih, peraí, me enrolei todo. 1, 2, 3, 4. Isso. 3 que descem e 3 que sobem, eu venho parar no 1. Isso, é isso mesmo. Tá? Então a escolha é exatamente de... bom, é esse número binomial aqui, né? Eu tenho que escolher dentre os lugares em que eu tenho opção, né? Que aqui eu não tenho opção. No vermelhinho eu não tenho opção. No amarelinho é que eu tenho opção. Amarelo, que aqui está uma cor feia. Né? No amarelo eu tenho a opção entre subir e descer, como aqui, e subir como aqui. Eu tenho que escolher B lugares, entre B mais C posições, eu tenho que escolher B lugares para fazer o quê? Subir. Aqui eu escolhi esse e esse. Tá? Então o número de caminhos indo do 2 para o 2 é fácil de calcular. É isso. É esse número binomial aqui. Isso aqui é um número binomial, tá? É B mais C fatorial sobre B fatorial C fatorial. Então, bom,
3 caminhos aqui, eu sei contar quantos caminhos tem, parece fácil, né? Bom, mais ou menos, né? Tem um complicador. Tem um complicador que eu não posso escolher os 3 caminhos independentemente. Eles precisam ser disjuntos. Eu tenho que escolher famílias de, no exemplo aí, 3, né, em geral, há caminhos disjuntos, fazendo aquela coisa que não dá mais para ver, mas que estaria aqui em cima, né, ligando pontos correspondentes. E eu sei contar quantos jeitos tem de juntar, só que, pô, como é que eu faço para contar os que são disjuntos? É um subconjunto disso. Como é que eu faço para ver isso? Bom, na verdade existe um jeito interessante de contar. Bom, o jeito interessante ele passa por essa observação aqui, que é fácil contar uma coisa que aparentemente não tem nenhum interesse, quantos caminhos tem, como eu falei, não só para ir de 2 para 2 aqui, de I para I, mas para ir de I para J. Digamos que eu quisesse começar nesse 2 e acabar nesse 1 aqui. Quantos jeitos eu teria de fazer isso? Agora em vez de eu escolher 2B igual a 2 lugares para subir, eu tenho que escolher 3. Tá? Então eu teria aqui, né, B mais I menos. Bom, faça a conta aí, dar esse número. Jeitos de ir do 2 pro 1 e assim por diante. Bom, então a proposta aqui é a seguinte. A gente tem essa classe de caminhos disjuntos que a gente quer contar. Vamos mergulhar isso numa classe muito maior. Na classe C manuscrito, de todas as famílias de A caminhos, não necessariamente disjuntos. Agora, não só não necessariamente disjuntos, nem necessariamente ligando a coisa certa. Eu vou permitir nessa classe C ligar I com π de I. Tá? Eu posso, por exemplo, ligar o 1 com 2, o 2 com 1 e o 3 com 3. E assim por diante, para todas as outras permutações. Vamos considerar essa grande classe aqui. Tá? Então, essa grande classe, ela é... Bom, o número de elementos dela seria o permanente dessa matriz, né? Porque é só multiplicar aqui, ó. Aqui na diagonal, você está vendo o número de famílias que ligam os caras certos, mas não necessariamente disjuntos. Aqui, assim, pic, 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 você está vendo caras que ligam o 1 ao 2 e o 2 ao 1, e os demais são ligados certos. Se a gente somar tudo, a gente tem um permanente, que é o número total de caras em si, que não é o que me interessa. Então vamos considerar, aqui estou sendo super, bom, estou jogando fazendo uma jogada que não é óbvia a essa altura, porque que ela é interessante, né? Vamos considerar esse determinante. O que esse determinante faz? Esse determinante, ele conta os elementos de C, só que conta com sinal. Os caras que ligam certo, estão aqui na diagonal, eles são contados positivamente. Agora, os caras que ligam 1 com 2 e 2 com 1 e ligam o resto certo, eles estão sendo contados negativamente, porque o sinal da permutação aqui é negativo. Certo? Então, esse determinante aqui é initil, é esse troço aqui, ó. É o determinante de A, né? A, essa matriz aqui. É o somatório para alfa em C, alfa uma família, do sinalzinho da permutação associada com a família. Tá? Como eu falei, né? Famílias que ligam certo estão contadas positivamente.
famílias que ligam com uma troca estão contadas negativamente. Famílias que ligam com duas trocas estão contadas positivamente outra vez. Tá? Não é nada óbvio porque isso tem algum interesse. Tá? Mas tenha paciência e aguente comigo mais um minutinho. Eu digo que duas famílias de caminhos, tá? Eu digo que elas têm o mesmo suporte se a união dos caminhos for a mesma, tá? Deixa eu fazer um esboço aqui muito grosseiro do que eu quero dizer com isso. Olha aqui, essas duas. Está aqui uma família que troca, tá? E está aqui uma família que não troca. Eu digo que elas têm o mesmo suporte. Se esse conjunto de calições aqui for o mesmo, tá? Quer dizer, se essas curvas aqui forem iguaizinhas, e só houve uma troca, que na hora que os dois estavam juntinhos, que não dava para distinguir quem era quem, naquela hora eles fizeram, opa, trocaram um com o outro. Ninguém percebeu, tá? As pessoas viram aqui 3 carrinhos entrando, aqui 2 ficaram juntinhos um do outro, aí separaram e você não sabia mais direito qual carrinho era qual. Então eu digo que duas famílias assim têm o mesmo suporte, tá? Ora, as famílias disjuntas, eu acho que vocês já começam a perceber um pouco a esperteza da história, né? As famílias disjuntas são as únicas, são exatamente aquelas que não têm o mesmo suporte que ninguém, elas estão sozinhas nas suas classezinhas de equivalência, né? As que se entrecruzam, ou que pelo menos são não disjuntas, essas sim, elas têm amiguinhos com o mesmo suporte, tá? Então vamos lá, a gente divide, como eu falei aqui, explicando nesse desenho, a gente divide C, essa grande classe aqui de famílias, em classezinhas de equivalência, por suporte, tá? Então esses dois caras aqui estariam na mesma classe de equivalência, né? As famílias disjuntas, elas estão sozinhas nas suas classes de equivalência, né? Então o meu C, ele pode ser quebrado assim, tem aqui as C disjuntas, que eram aquelas que a gente queria contar, né? E tem aqui esse U com pontinho no meio, é a união disjunta. E as C disjuntas estão fazendo união disjunta, né? Com essa outra união também disjunta de classe de equivalência. Cada Szinho desse aqui, S de suporte, são, bom, classes tipo assim, né? Eu junto os caras que têm o mesmo suporte. Vamos somar primeiro todo mundo que tem o mesmo suporte. Depois a gente soma os outros, tá? Então olha aqui o que acontece. O N-til é aquele determinante. Ele é N, né? Que é o nosso herói, né? O cara que a gente quer calcular. Mas essa coisa complicadíssima aqui, tá? É a soma em cima de todas as classes não triviais, tá? Da soma para os caras de uma dada classe de equivalência dos sinais. Agora, olha para esse exemplo ingênuo aqui. Qual é a soma desses dois sinais aqui? 0. Esse sinal é negativo, esse sinal é positivo. Ah, você pode pensar, mas é porque esse exemplo é simples demais, esse cara está roubando.
Não, olha aqui. Vocês concordam que isso é uma classe mais complicada, né? Olha aqui os representantes dela. Tem esse que está aqui. Nessa primeira oportunidade aqui eu poderia ter cruzado e depois não cruzado. Ou eu poderia ter não cruzado no primeiro, porém cruzado no segundo. Ou eu poderia ter cruzado nos dois. Esses quatro caras têm o mesmo suporte. Quais são os sinais? Mais, menos, menos, mais. Também zero. Tá? Deixa eu proclamar a conclusão aqui. Afirmamos que em qualquer classe não trivial, perdi o laser aqui. Eu afirmo que em qualquer classe não trivial, tipo essa aqui, essa soma sempre dá zero. Por quê? Bom, você viu que deu certo nesse caso aqui, mas seria bom ter um argumento geral, né? O argumento geral pode ser o seguinte, olha para uma interseçãozinha qualquer aqui. Tá, tem essa outra aqui, mas não dá muita bola para essa outra não. Presta atenção nessa. Usa essa aqui para casar os pares. Você casa com você e você casa com você. Isso já basta para casar pares onde a coisa dá sempre zero. Tá? Você talvez pudesse, se você quiser realmente ser muito cuidadoso, é pensar, puxa, mas talvez a minha interseção fosse tripla. Né? Talvez a minha família seja assim. Os três caras se juntam ali. Então esse argumento não se aplica tão facilmente. Ah, mas também se aplica assim. Porque ali naquela interseção tripla, eu tenho 3 fatorial jeitos de escolher como é que os 3 fios saem ali. Desses 3 fatorial jeitos, metade é par, metade é ímpar. Então continua dando zero. Então a afirmação aqui, está mal explicada aqui, é que em qualquer classe dessas a soma dá zero. Né? Então, de fato, em qualquer ponto de interseção, a gente pode transpor os caminhos invertendo o sinal. Então qual é a moral? É que N é N-til, que é esse determinante, um determinante aí formado por números binomiais, que é um problema legal você tentar calcular esse determinante. Na verdade, a gente vai falar mais sobre uma coisa parecida com isso amanhã, então hoje eu nem vou tentar provar nada, só vou dar a forma. Esse é um produto mais bonitinho, que é um produto de inteiros. Tá, esses números aqui são inteiros, tá? É um grande... Bom, perdão. Esse número é inteiro e esse número é inteiro. Então são produtos racionais, mas bom, é uma coisa não totalmente óbvia, mas verdadeira, que no que você fizer esse produto dá inteiro, né? Nunca você tem uma caixa hexagonal cujo número de coberturas é 21 oitavos, né? O número de coberturas sempre é um inteiro. E dá para se demonstrar, não é tão difícil assim, você provar que esse produto aqui sempre dá um inteiro. Bom, então eu vou terminar sem demonstrar nada, simplesmente deixando como, botando aí a resposta desse último, que é a mais simples de todas, tá? O diamante asteca está aqui.
A gente pode fazer esse mesmo papo brabo aqui dos caminhos que se cruzam, que são disjuntos ou não são, e que a gente conta com sinal. A gente pode fazer aqui também. A gente pode caracterizar uma cobertura como 4 caminhos indo daqui para cá, para cá, para cá. Tá? Essas barrinhas aqui, elas querem dizer o seguinte: você desenha os teus dominóis aqui e acrescenta esses tracinhos vermelhos como ligações entre dominós. E com isso você vai estar construindo caminhozinhos aqui. Tá? Por exemplo, quase certamente você vai ter um dominó horizontal aqui, né? Então esse caminhozinho é só isso. Bom, talvez não. Talvez você tenha 2 verticais aqui. Ah, se for isso que o caminho fez esse pique. Tá? Aí você pensa exatamente quantos caminhos tem em cada cara desses, faz aquele mesmo determinante, o mesmo truque, tá certo outra vez. Tá? Então, o determinante que vocês conhecem de curso de álgebra linear, eu não sei se algum de vocês já tinha. Bom, o Ralph, o Google que está lá atrás, já viram esse material antes, mas o aluno típico de graduação, eu acho que ele vê o determinante como alguma coisa que serve para calcular um volume, que aparece ali na fórmula da mudança de variável da integral tripla, umas outras coisas geométricas assim, né? E o determinante, na verdade, ele, como vocês estão vendo hoje, 2 vezes o determinante serviu para contar, né? Ele fez uma espécie de princípio de inclusão e exclusão, né? Para contar os caras e descontava os caras que tinham sido contados demais e assim por diante. Tá bom, obrigado, gente. Vocês me desculpem, eu vou ter que sair correndo, que eu vou dar aula na PUC. Tá? Se quem tiver alguma dúvida, eu peço que me procure amanhã. Que é um dia um pouquinho menos corrido para mim.